Irmãos, quando eu terminar a pregação aqui, nós vamos cantar a última música, como de costume. Eu queria pedir que você ficasse mais 2 minutinhos para eu dar alguns avisos sobre a nossa conferência. Ela vai acontecer daqui a 2 semanas. Não vai demorar, é rapidinho. Eu queria passar para vocês algumas informações, ok? Abra aí a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Enquanto vocês estão aí procurando o texto, quero mais uma vez lembrar que esta série de mensagens que eu tenho pregado aqui no livro de Josué, a maior parte delas é baseada numa série de mensagens pregada pelo reverendo Augustus Nicodemos. Ele pregou essa série de mensagens há pouco tempo na igreja dele, e eu tirei grande parte das mensagens dele, já falei isso aqui, mas quero novamente lembrar, dar o crédito, isso é muito importante. E por falar nisso, o esboço, hoje de manhã e à noite eu mandei em cima da hora para o rapaz da Xerox, a culpa foi minha, então nós não temos esboços hoje de manhã e à noite. Vamos lá, Josué 6. Nós paramos, há 3 semanas atrás nós falamos do capítulo 5 de Josué. Hoje nós entramos no capítulo 6. Este capítulo ele nos conta, nos fala talvez da batalha mais famosa que existe nas Sagradas Escrituras, que é aquela história que inspira uma música que quem está na igreja desde criança lembra. Aquelas pessoas que passaram ali pela escola bíblica dominical, na infância, elas ouviram aquela musiquinha que diz: vem com Josué lutar em Jericó. Quem se converteu já com uns 20, 30 anos, talvez não conheça esta música, mas as crianças conhecem esta música. Os adolescentes, os jovens que desde a sua infância nasceram na igreja, hão de se lembrar. Aquela partezinha que fala dos muros das muralhas sendo derrubadas. A conquista da cidade de Jericó por parte do povo de Israel, ela nos lembra pelo menos 3 coisas, ou ela representa 3 coisas. Primeiro, um memorial ao poder de Deus. Se nós lembrarmos e pararmos para pensar, a vitória do povo de Deus, ou a conquista da terra de Jericó por parte dos israelitas, era algo impossível aos olhos humanos. De um lado você tem o exército de Israel, constituído por quem? Ex-escravos, uma geração que nasceu no deserto, sem armas, sem táticas de guerra. Do outro lado você tem uma cidade murada, extremamente poderosa, com muros gigantescos. A invasão desta cidade por parte do povo de Deus era algo aparentemente impossível. Então a tomada de Jericó por parte do povo de Deus sinaliza ou nos lembra do poder de Deus. A tomada de Jericó é um memorial ao poder de Deus. Além disso, a tomada de Jericó por parte dos israelitas demonstra, nos lembra, revela que Deus cumpre as suas
promessas. Lembrem-se vocês, Jericó era apenas a primeira de muitas cidades de Canaã. O povo de Deus iria tomar, os israelitas precisariam tomar e apanhar não apenas a cidade de Jericó, mas muitas outras cidades dentro de Canaã. E ao longo da nossa série de mensagens nós vamos falar dessas batalhas. Jericó é a primeira de muitas cidades que os israelitas precisarão conquistar. E aí, se Deus concedeu vitória sobre a cidade de Jericó, que era uma fortaleza, certamente que Deus daria vitória nas demais cidades, no confronto com as demais cidades. Então, a tomada de Jericó sinaliza, é uma demonstração de que o Senhor cumpre as suas promessas. Nas cidades, nos confrontos que estavam por vir, o povo poderia lembrar: Deus nos deu Jericó, Ele nos dará esta cidade também. E esse vai ser o sentimento do povo. E por fim, a conquista da cidade de Jericó, ela é utilizada pelo autor aos Hebreus como uma ilustração de fé, ou da fé. Lá em Hebreus 11, no verso 30, o escritor sagrado vai dizer assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Então, a tomada, a conquista da cidade de Jericó sinaliza ou representa o poder de Deus, é um memorial ao poder de Deus, demonstra que o Senhor cumpre as suas promessas e é um símbolo de fé. Durante muito tempo, os críticos da Bíblia, e eles não são poucos, durante muito tempo esses homens, esses críticos, eles zombaram desse relato da queda dos muros de Jericó e ironizavam principalmente pelo fato de que não havia nenhuma prova arqueológica de que existia uma cidade denominada Jericó. Não tinha provas. Há exatos 130 anos atrás, a arqueologia descobriu a antiga cidade de Jericó. E não só, e ao descobriu-se muita coisa, inclusive as muralhas. E aí os críticos precisaram mudar o discurso. Os críticos precisaram melhorar o argumento, ou os argumentos. E aí eles começaram a dizer que a queda do muro de Jericó se deu por causa de terremoto, por causa de erosão, por causa do coelhinho da Páscoa. Nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos. Isso nos lembra que muitas vezes as pessoas, os chamados intelectuais, ficam criticando, condenando as Escrituras por falta de provas. E com o tempo, a arqueologia destrói, tomba por terra essas críticas e essas argumentações. Nós não precisamos da arqueologia para saber que o relato bíblico é verdadeiro. No entanto, é muito bom quando a ciência comprova aquilo que nós já sabíamos. É muito bom.
A passagem do capítulo 6, na verdade, ela começa no capítulo 5, verso 13. Nós falamos sobre essa passagem e a partir do verso 13 do capítulo 5, nós temos alguns detalhes da tomada daquela cidade. Nós vimos há 3 domingos atrás o fato de que os israelitas, eles já tinham atravessado o Jordão, ali sob o comando de Josué, e quando eles atravessam o Jordão, eles vão se acampar num lugar chamado de Gilgal. E ali eles têm um tempo de preparação para a luta, para a conquista. E nesse tempo de preparação acontecem 3 coisas. Eles praticam a circuncisão, eles celebram a ceia, ou a Páscoa, e eles vão comer do fruto da terra pela primeira vez, porque o maná para de cair. Essas 3 coisas acontecem. E durante esse tempo de preparação, diz o texto, capítulo 5, que Josué chega ali perto das muralhas e começa a espionar as muralhas, talvez ali procurando alguma estratégia para derrubar aqueles muros, para invadir a cidade. E naquele momento em que ele está ali perto das muralhas, ele se depara com Jesus Cristo. Há uma cristofania. Deus Filho aparece diante de Josué. E ali no diálogo do Deus Filho com Josué, Josué ouve 3 coisas. Primeiro, é dito a ele pelo Filho que ele estava vindo, Deus Filho estava vindo para comandar os exércitos diante daquela importante batalha. Ele estava vindo também para encorajar Josué. E ele diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu vou te engrandecer diante do povo, assim como eu engrandeci Josué. E por fim, Deus Filho vai transmitir as estratégias, vai dizer a Josué como que o exército israelita deveria se portar diante daquela batalha. Vamos ler aí os primeiros 5 versos do capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Imagina a cena de um filme. Aqui está a cidade, os muros, e aqui está o exército inimigo querendo invadir aquela cidade. A cidade, diz o texto, está rigorosamente fechada. Ninguém sai, ninguém entra. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Até aí. O que a gente encontra aqui? A continuação da conversa de Deus Filho com Josué, que começa lá no capítulo 5. E aqui as estratégias da batalha são transmitidas para o líder de Israel, são passadas para Josué.
E olha que interessante, ao invés das estratégias de guerra, Deus manda Josué fazer uma procissão religiosa. Ao invés de dizer assim: cavalaria pelo norte, infantaria pelo sul, atirador de elite em cima do morro. Não são essas as estratégias. Deus vira para Josué e diz assim: Josué, apanhe os sacerdotes, trombeta de carneiro, entrega para esses sacerdotes, porque eles devem tocar essas trombetas. Atrás dos sacerdotes, a arca da aliança. Atrás da arca da aliança, homens armados. Mas esses homens armados, quietinhos, em silêncio. Essa é a procissão. E a procissão vai rodear a cidade durante 7 dias. Depois desses 7 dias, você dá a ordem, o povo grita, o muro vai cair e a cidade é de vocês. Essas foram as instruções dadas a Josué. E aí Josué chama os generais, chama o povo, chama os sacerdotes e transmite as instruções que recebeu para eles. Olha o que diz o verso 6 e 7. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre, 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Então a ordem foi transmitida de forma muito clara. E aí do verso 8 ao verso 14, nós encontramos o relato de como Jericó é cercada durante 6 dias. Verso 8 e 9. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Então a ordem do cortejo era a seguinte: os homens de guerra na frente eram seguidos de 7 sacerdotes que tocavam lá as trombetas de carneiro. A arca do Senhor vinha sendo carregada e atrás dela homens armados. Versos 10 e 11. Porém ao povo ordenara Josué dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritem, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. O que está acontecendo aqui, gente? Eles estão em Gilgal, lembra? Atravessaram o Jordão, pararam em Gilgal. Ali em Gilgal comeram do fruto da terra. Ali em Gilgal se circuncidaram. Ali em Gilgal celebraram a Páscoa, receberam as instruções. E aí o que acontece? Eles saem de Gilgal, essa procissão religiosa, e vão caminhando até Jericó. De Gilgal a Jericó, os estudiosos dizem que tem 3 quilômetros. Aí
para rodear o perímetro da cidade de Jericó, são mais 10 quilômetros. E aí eles retornam para Gilgal. Dava uma média de 16 quilômetros por dia de procissão religiosa. Fizeram isso durante 7 dias. 3 quilômetros de Gilgal a Jericó, 10 quilômetros rodeando a cidade de Jericó e volta para o acampamento. É o que diz o texto. E aí olha o relato do que acontece a partir do segundo dia, verso 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Gente, você deve ler a Bíblia imaginando o que o relato nos diz, ou lhe diz. Imagina a cena. Já lhes disse que as pessoas ficavam em cima dos muros, as pessoas da cidade. Então você imagina o pessoal de Jericó olhando de cima do muro os israelitas. O que eles estão pensando a respeito dos israelitas? O texto não diz, mas a nossa mente pode imaginar a quantidade de piadas que o pessoal de Jericó falou a respeito do povo de Deus. O que esse povo está fazendo? Rodeando a cidade, tocando trombeta. Mas o que é isso? Assim como o mundo dá risadas, assim como o mundo ironiza muitas coisas de Deus, não é? Assim como o mundo dá risada do que a igreja muitas vezes faz. E aí o que vem em seguida é a queda das muralhas e a tomada da cidade no 7º dia. E aí, quando eles estão para sair no último dia, em que as muralhas vão ruir, Josué chama o povo e diz aqui, 2 coisas que eu quero falar para vocês. 2 ordens. Hoje vão cair as muralhas. Hoje nós vamos entrar e conquistar. Primeiro, os despojos. Ninguém toca em nada. Despojos são os restos da guerra. Ninguém toca em nada. É tudo de Deus. Os despojos são todos de Deus. Isso aqui é muito importante se lembrar, porque nós vamos ter várias verdades e princípios no decorrer do livro sobre isso daqui. A história de Acã. Vocês vão ver que nas outras cidades, Josué diz assim, pode apanhar o despojo à vontade. Agora aqui em Jericó, diz, ninguém toca em despojo nenhum, é de Deus. Essa é a primeira ordem. A segunda ordem, Josué diz assim, entra rasgando todo mundo. Não deixa ninguém vivo, mate todo mundo. Homem, mulher, criança, idoso, matem todos. Todos devem morrer. Aí chega alguém lá na sua turma, na faculdade, e pergunta para você explicar isso, o que você diz? Chega um tio seu lá na conversa, num jantar na sua casa, e diz que Deus é esse que manda matar a criança, velho. Não é? O que você fala? A gente vai falar mais sobre isso ao longo das conquistas de Israel nas cidades. Vai ter um texto melhor para a gente explicar isso daqui. Mas já de imediato eu posso adiantar e lembrar
que Israel, ele era um emissário de Deus para efetuar juízos sobre aqueles povos ímpios. Aquelas nações que estavam, aqueles povos que estavam sendo invadidos por Israel, a Bíblia diz que durante séculos eles provocaram a ira de Deus. Durante muito tempo, aqueles povos apanhavam as suas crianças e sacrificavam as suas crianças aos seus deuses. Existia muito assassinato de crianças por parte daqueles povos como oferenda aos seus deuses. Aqueles povos eram constituídos de homens sem piedade, altamente imorais, violentos, cruéis, devassos, idólatras. No livro de Gênesis é dito que a terra foi contaminada pela perversidade desses povos. O que significa que a batalha de Israel contra Jericó e contra as outras cidades que Israel vai conquistar não são apenas batalhas de conquista. Aquilo ali é uma expedição punitiva. Israel conquistar aquelas terras é uma forma de se olhar para essas batalhas. Mas uma outra leitura dessas batalhas é que Deus está punindo aqueles povos. E Israel é o instrumento pelo qual Deus está punindo essas nações. Ou seja, Deus mandava Israel como chicote, como espada, contra estes povos que durante séculos desafiavam e provocavam a ira de Deus com seu estilo de vida. Olha o que diz aí, o verso 15: no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritem, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Esse é o relato de como Israel, sob o poder de Deus, tomou aquela cidade fortificada. Uma conquista impossível aos olhos humanos. Os próximos 4 versos nos contam como que Raabe foi salva. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro
deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Irmãos, quando os soldados tiram Raabe e junto com ela sua família de dentro da casa dela, diz o texto que Raabe e a sua família acamparam fora do arraial do povo de Deus. O arraial está aqui, Raabe ficou aqui, Ou seja, mesmo tendo crido em Deus, ela foi inicialmente alojada fora do arraial, porque ela ainda não fazia parte do povo de Deus. Tempos depois, não foi de imediato, tempos depois, vai dizer o verso 25, ela habitou no meio de Israel. Tempos depois, ela se casa com um israelita, tem filhos com ele, e a descendência dela vai gerar o rei Davi, e da descendência de Davi vai nascer Jesus Cristo. Ou seja, esta prostituta veio a ser a ancestral do maior rei de Israel e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Raabe, ela é, vou falar daqui a pouco disso novamente, ela é um monumento da misericórdia e da graça de Deus. Assim como a tomada de Jericó é um monumento do poder de Deus, Raabe é um monumento da misericórdia e da graça de Deus. O texto termina com um relato da maldição de Jericó. Olha o que dizem os versos 26 e 27. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. E como vai ser essa maldição? Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Ou seja, Deus pronunciou uma maldição contra Jericó, afirmando que se alguém tentasse reconstruir essa cidade, esse futuro construtor perderia os seus filhos. E se você continua lendo a Bíblia, você vai ver lá na frente, aliás, abra aí, um homem chamado Riel, 1 Reis, capítulo 16. Um homem chamado Riel tentou reconstruir a cidade de Jericó. E olha o que aconteceu com ele. 1 Reis capítulo 16, verso 34, diz assim: em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Viu? Deus deu uma maldição, ninguém mais vai reconstruir Jericó. Quem tentar fazer isso, eu vou matar os filhos. Aí aqueles que são mais ligados e conhecem um pouco da Bíblia perguntam assim: mas pastor, lá no Novo Testamento Jesus curou um cego. E da onde era aquele cego? Lembra? Da cidade de Jericó. Aí você precisa lembrar ou aprender que não é a mesma Jericó. Ela foi reconstruída num outro lugar e recebeu esse nome. Não é
o local onde Deus falou que aqui não vai mais reconstruir nada. Então, é numa outra geografia, é num outro local, não é nesse mesmo lugar. Se o livro de Josué realmente é, como dizem muitos comentaristas, um ensino tipológico da nossa peregrinação nesse mundo como filhos de Deus, certamente que esse texto aqui ele tem algumas implicações práticas para as nossas vidas. Vou repetir. Os comentaristas bíblicos, os estudiosos, eles olham para o livro de Josué e dizem que esse livro é um ensino tipológico, ou seja, ele nos lembra, ele é uma figura, ele é uma ilustração da peregrinação do crente, do Filho de Deus por esse mundo. Então, se o livro de Josué realmente é esse ensino tipológico, a gente pode tirar algumas lições aqui dessa passagem. Primeira delas, nós temos, fica muito evidente nesse relato de Josué 6, que nós temos inimigos poderosíssimos, que vêm em nossa direção, ou que estão no nosso caminho, na nossa direção à vida eterna. Inimigos estes que precisam ser vencidos. Na nossa peregrinação até a nossa cidade santa, nós temos inimigos aos quais nós precisamos lutar e vencer. E provavelmente é isso que Jericó representa aqui nesse texto. Existia a promessa de Deus feita a Abraão séculos antes, existia a promessa de que o povo dele iria herdar a terra, mas na entrada da terra existia uma fortaleza, existia uma cidade fortificada que impedia a passagem do povo. Como nós lemos no primeiro verso, diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então Jericó era um grande obstáculo que precisava ser vencido para que o povo possuísse a terra. E Jericó, ela estava numa região montanhosa, que tinha lá também os seus vales. O que isso significa? Que o povo não tinha como circundar, o povo não tinha como ir pelo lado, só tinha aquela entrada. Por isso que Jericó precisava ser derrubada. E aí, sem querer ser muito alegórico, a Bíblia diz que existem muitos inimigos que ficam nos nossos caminhos, ou no nosso caminho. Há pouco tempo eu preguei aqui no Salmo 23 e falei desses inimigos. Quando falamos do verso que diz que preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, nós vimos 3 inimigos que são comuns a mim e a você: o mundo caído, a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, e o diabo. E esses 3 inimigos, eles combinam para formar fortalezas no nosso caminho. Constantemente nós estamos lutando contra esses inimigos. Até chegarmos na cidade santa, nós vamos ter que lutar contra esses inimigos. Tentações repentinas, fortíssimas, hábitos pecaminosos, situações que nos desafiam, medo, desânimo. Quanta gente não está aqui hoje porque está desanimada? Quantos de vocês não estavam aqui semana passada porque estavam desanimados? Inimigo a ser vencido.
nossa natureza pecaminosa. Incredulidade, pecado gravíssimo, seríssimo. Doenças, desejos ilícitos, paixões proibidas. Quantas são as batalhas que eu e você, que nós como cristãos enfrentamos todos os dias, ininterruptamente. E quando a Bíblia, ela usa de figuras para mostrar, ou para definir, ou para ilustrar o que é a igreja, parece que as figuras prediletas usadas pelas Escrituras para definir o que é a igreja, elas vêm do campo militar. Por exemplo, Deus muitas vezes é mostrado como um guerreiro. O Senhor dos exércitos está conosco. A igreja muitas vezes ela é definida ou ilustrada como um exército. Efésios 6. Quem é o cristão em Efésios 6? É alguém que tem o quê? Uma armadura. Uma armadura que lhe é posta para ele lutar. Existem várias figuras no Novo Testamento que falam de combate. A mais famosa delas qual é? Combati o bom combate. O Novo Testamento fala-se de tomar posse da vida eterna, que lembra um confronto. Existe uma linguagem militar nas Escrituras. Por quê? Porque nós estamos constantemente em luta. Nós estamos neste mundo caminhando para a terra prometida. E no caminho nós encontramos várias Jericós que precisam ser vencidas. Obstáculos, desafios, barreiras que precisam ser conquistadas à medida que nós vamos caminhando nesse mundo. E para quem acha que isso pode ser alegórico demais, abre aí o que 1 Timóteo capítulo 6, vamos ver o que Paulo nos diz. Primeira Timóteo 6, 11 e 12 diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combater, tomar posse, ir em frente, lutar, são o quê? Exortações bíblicas para a vida cristã. E por que isso aqui precisa ser dito? E por que isso aqui está na Bíblia? Isso está na Bíblia, isso precisa ser dito por causa da acomodação que toma posse da vida de muitos cristãos. Tem gente que parece que já venceu todos os inimigos e que não existe mais adversário nenhum para ser vencido nesse mundo. Muita gente tem um cristianismo acomodado, passivo. Não existe conflito dentro dessa pessoa para se vencer o pecado. Let it be. Conhece a expressão? Tem gente que vive o cristianismo baseado nessa expressão. E eu chego a pensar se o cristianismo daquela pessoa é o cristianismo relatado nas Escrituras.
Porque você vê a acomodação, você vê aquela sonolência. Tanto faz, tanto fez. Se eu for na igreja tá bom, se eu não for também tá bom. Se eu fizer a minha devocional hoje tá bom. Se eu mentir um pouquinho aqui tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que o cristianismo interfere no seu estilo de vida? O cristianismo, ele traz prejuízo para você? Traz? Adotar o cristianismo como filosofia de vida traz problemas para você? Ou se você deixasse de fazer parte dessa igreja e não cresce mais no cristianismo, o que ia mudar na sua vida? Se hoje você chegasse para mim e dissesse: pastor, não estou mais afim de vir na igreja, não quero mais ser membro, tira meu nome do hall de membros, aí o que isso vai mudar na sua vida? Vai ter mudança? Porque se não tiver nenhuma mudança, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz que na nossa peregrinação nós temos inimigos contra os quais nós lutamos. Quais são as adversidades que você enfrenta? As pressões que você tem que contornar pelo fato de você ser cristão? Você diz assim: se eu não fosse cristão, eu não teria esse problema. O que você renuncia? Existe renúncia na sua vida por causa do cristianismo? Eu hoje fui acordar Arthur para vir para a EBD. Aí ele estava lá dopado de sono. Aí eu tirei a coberta e falei assim: filho, você quer ir na igreja? Aí, levanta aí. Aí antes de sair do quarto dele eu falei assim: não, está errado. Arthur, vamos para a igreja. Tem muito pai que faz isso com o filho. Você quer ir na igreja? Tem essa não. Você vai renunciar ao sono, vai renunciar ao conforto. E se ele não aprender isso com 5 anos, imagina quando tiver com 13, 14. Você vai, porque eu estou te obrigando a ir. Mas hoje você tem 35, hoje você tem 46. Aí você acorda: não. Você não tem um pai para dizer assim: vai. Mas você tem uma ideologia, você tem uma fé. Existe renúncia. Existe renúncia por sua parte de hábitos, de confortos por causa do cristianismo. Do que é que você abre mão por causa do cristianismo? Irmãos, a linguagem das Escrituras é que aqui neste mundo nós estamos em luta, em batalha. Você consegue enxergar conflitos na sua vida por causa da sua fé? Então, a primeira verdade que esse texto aqui nos lembra: nós temos poderosos inimigos em direção à vida eterna, e esses inimigos, eles precisam ser vencidos. Desde um sono, domingo de manhã, para vir para a EBD, até uma falha terrível no caráter, que te faz há 3 anos desviar a verba do seu serviço.
tudo isso precisa ser mudado. Isso é luta que nós precisamos ter. Segunda aplicação desse texto: todas as vitórias que nós temos neste mundo, elas só nos vêm por causa do Senhor. As vitórias que temos, elas vêm pelas mãos de Deus. Esta é a principal mensagem, talvez seja a principal mensagem do capítulo 6. Quando Josué fala da tomada de Jericó, quem dá a cidade para o povo é Deus. É Deus quem dá a terra. Lá no capítulo 5, Deus Filho aparece a Josué, chega para Josué e diz assim: eu sou o general que vai comandar essa batalha. Verso 13, 14 e 15 do capítulo 5, o resumo é esse: o general que vai comandar isso aqui sou eu. E aí em seguida o que ele diz? Rodeiem a cidade durante 7 dias. A arca vai estar lá, os sacerdotes devem estar preparados, as trombetas não podem faltar. Gente, para pensar, olha só, raciocina: arca, sacerdote, trombeta, isso é instrumento de guerra? Mas eles vão estar lá no campo de batalha. Para quê? Para mostrar que a vitória vem pelas mãos de Deus. Vai sacerdote, vai a arca e vai a trombeta para o campo de batalha, para ficar claro para todo mundo que a vitória vem pelas mãos de Deus. E para que ninguém tenha dúvida de que quem está dando a vitória é Deus. Ninguém encosta nos despojos. Os despojos pertencem ao Senhor. Por que é que Deus queria tanto aqueles despojos? Tinha alguma coisa ali importante sentimentalmente para Deus? Não. Os despojos são do Senhor para deixar evidente que quem conquistou aquele lugar foi Deus. Se os israelitas ficassem com os despojos, poderia dar a impressão de que foram eles que conquistaram. O que isso nos lembra? Que todas as orientações dadas aqui por Josué apontam para um lugar: lute, mas a vitória é do Senhor, vem pelas mãos de Deus. Há um provérbio que diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Esse princípio, ele se aplica ainda nos dias de hoje. Sem o auxílio do Senhor, você vence a carne? Nunca. Desejo se combate com desejo. Lembra? Sem o auxílio do Senhor, você vence o mundo? Jamais. Sem o auxílio do Senhor, você vence o diabo? Jamais. Sem a ajuda divina, nós vencemos o desânimo? Jamais. Então você precisa orar. Mas nem orar eu gosto, pastor, nem orar eu estou conseguindo. Gemidos inexprimíveis, não diz lá? Pensamentos. Você não consegue verbalizar? Pense. Senhor, está ruim demais, estou conseguindo nem falar, então o Senhor me ajuda. Você orou. Nós precisamos reconhecer, sabe o que? A nossa impotência diante dos inimigos com os quais nós lutamos. E como que a gente faz isso? Dizendo: Senhor, eu não tenho forças.
O meu desejo é ficar na cama hoje de manhã, hoje à noite, todo dia. Meu desejo é não aparecer mais na igreja. O meu desejo não é mais ler. Tem que falar para o Senhor. Também é verdade, esse texto nos mostra, que também é verdade, que não existe inimigo no mundo que seja capaz de resistir ao poder de Deus. Não existe inimigo poderoso demais que seja capaz de nos destruir. Assim como Israel, diante de Jericó, nós enfrentamos situações na vida que nos são aparentemente impossíveis, não é? Humanamente falando, é impossível. Se nós não estivermos cientes de que Deus vai à frente, a gente desanima, a gente perde a esperança. Se a gente não estiver lá como Pedro, olhando para Jesus, a gente afunda. Não é isso que é dito lá no Evangelho? Pedro sai do barco, começa a andar, aí Marcos diz assim: reparando, pois, na força do vento, afundou. Tirou os olhos de Cristo, afundou. Muitas pessoas com as quais eu converso, que reclamam da vida, reclamam dos problemas, reclamam disso, aquilo, outro. Eu penso assim: tirou os olhos de Cristo. A sua visão está em você mesmo. A sua visão está nos seus problemas. A sua visão está nas suas lutas, nas suas dores. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. No momento de angústia, no momento de crise, lembre-se como que Deus apareceu a Josué, dando-lhe instruções, ensinando a lutar. Então, as dificuldades desta vida não são motivo para você virar as costas para Deus. Pelo contrário, as dificuldades são o chamado para o confronto. As dificuldades podem ser lá os chifres de carneiro, tocando a música que diz: vem com Josué lutar em Jericó. Terceira aplicação e penúltima aplicação desse texto: a nossa parte nesse confronto, a nossa parte é confiar em Deus. Esse episódio, como eu disse para vocês, ele é citado lá no Novo Testamento, lá em Hebreus, como exemplo de fé. O verso 30 diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Irmãos, de que maneira aquelas pessoas tiveram fé? Jericó era uma fortaleza e estava fechada e armada, como vimos. A estratégia de guerra, convenhamos, não era das mais confiáveis. Procissão durante 7 dias. Ao final desses 7 dias, o povo deveria gritar. Talvez alguém dissesse para o outro assim: quer dizer que a gente vai ganhar de Jericó no grito? Nós vamos ganhar no grito. É isso aí. Apanhe essas circunstâncias. Uma cidade fortificada, fechada, protegida, uma estratégia de guerra nunca vista na história. Apesar dessas circunstâncias, o que aconteceu? O que aconteceu? O povo obedeceu. Apesar dessas circunstâncias, o povo fez exatamente aquilo que Deus tinha ordenado.
E eles fizeram isso ao longo de uma semana. E pode ser, o texto não diz, mas pode ser, que Deus tenha dito, faz isso durante 7 dias, para testar o povo, para ver se o povo ia obedecer de verdade. Então você imagina, o primeiro dia as pessoas marcham, tocam a trombeta, nada. Segundo dia, as pessoas marcham, tocam a trombeta, nada. E aí, elas voltam para casa, olham ali para a muralha, não tem nenhuma rachadura. Terceiro dia, estão se arrumando, o que a gente vai fazer? Vamos rodear a cidade e voltar. Elas marcham, tocam a trombeta e nada. E o pessoal lá de cima rindo, ironizando. E ainda faltam 4 dias. O que isso nos lembra? Isso nos lembra que para continuar cumprindo a palavra de Deus é preciso ter fé. Não é? Para continuar cumprindo a palavra de Deus é preciso ter fé. Você está no 3º dia, fala assim, não aconteceu nada, estou indo nessa igreja há anos, não aconteceu nada, nem uma rachadura no muro, eu vou juntar as minhas tralhas e vou embora. Estou servindo a Deus fielmente aqui, ó, não acontece nada. Você ainda está no 4º dia. Estou lutando contra esse inimigo, ó, há um tempão. Não acontece nada, nem sinal de que o muro está rachando. Meu irmão, isso é um princípio bíblico. Para continuar cumprindo a palavra de Deus, tem que ter fé. Fé é obedecer a Deus quando todas as circunstâncias parecem contrárias. Isso é fé. Fé é perseverar no que Deus disse, a despeito de todo o contexto de tribulação. Isso é fé. Olha para o muro, tem nada, mas a gente vai levantar amanhã, e depois de amanhã, e semana que vem, e mês que vem, porque uma hora a muralha vai cair. A Bíblia, ela está cheia das promessas de Deus. A Bíblia nos diz que as nossas culpas, elas não devem nos atormentar, porque Cristo já pagou por cada uma delas. A Bíblia diz que nós não ficaremos presos no túmulo, nós iremos ressuscitar com Cristo e viveremos com Ele lá no céu. A Bíblia diz que as injustiças deste mundo, elas não ficarão impunes, porque Jesus Cristo virá mais uma vez como juiz. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos ilumina, Ele nos guia, Ele nos dirige diante de tantos caminhos complicados deste mundo. A Bíblia nos diz que lá no céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia nos diz que Deus não permitirá que caiamos numa tentação que seja maior que a nossa capacidade de suportar. A Bíblia diz que um dia Cristo irá destruir a morte, destruir o pecado, destruir Satanás. Então a Bíblia, ela está repleta de promessas. E fé é acreditar que estas coisas são verdades e que elas irão se concretizar, mesmo que as circunstâncias nas quais nós estejamos inseridos nos levem a pensar o contrário. Então, mesmo que você não sinta, não estou sentindo isso, mesmo que você não perceba, vai acontecer.
E nós devemos ser guiados, como já preguei aqui, nós devemos ser guiados não por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós sabemos. Acontecerá porque fé não é um sentimento, fé não é uma emoção, fé é uma decisão, fé é uma convicção. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. É uma decisão. Fé é uma atitude que a gente toma diante de Deus, diante da vida. Isso é fé. Está no quarto dia e a muralha não apresenta sinal nenhum, mas a gente continua fazendo. Por quê? Porque fé é obedecer a palavra de Deus, mesmo que pareça que a muralha não vai cair. A quarta e última aplicação é perceber a extraordinária misericórdia de Deus para com nós pecadores. No meio daquele povo cananeu, um povo que já tinha sido julgado e condenado por Deus, e Israel era uma expedição de juízo. No meio daquele povo, Deus separa não um príncipe virtuoso, não um grande sábio, Deus separa uma cafetina. Deus escolhe aquela que aos olhos de Israel era a pior de todas. Irmãos, a história de Raabe é um monumento à misericórdia de Deus. A história de Raabe nos enche de esperança de que Deus pode salvar o pior dos pecadores. Deus, Ele estende a sua graça, a sua misericórdia ao pior, e por isso que você foi escolhido, e por isso que você foi aceito, porque Deus escolhe o pior. De uma prostituta cananeia, Raabe foi elevada. Você já parou a pensar nisso? Ela ia ser julgada com aquele povo, mas de uma prostituta cananeia, ela é elevada à ancestral de Jesus Cristo. Não desista dos piores, não desista daqueles que parece que não tem mais jeito. Quando que a gente desiste? Quando ele morre, aí não tem mais jeito. Eu encerro com uma palavra a dois tipos de pessoas que certamente nós temos aqui. Primeiro, aqueles que estão no meio de uma guerra, aqueles que estão no meio de um conflito, no meio de uma luta. Alguns de vocês, eu já disse para vocês, mas disse individualmente aqui no gabinete. A gente conversa aqui das lutas, das lamúrias, dos problemas. Eu falo assim, fica firme. Fica firme. É difícil, mas fica firme. Até quando? Até Jesus voltar. É mole? É muito difícil, mas fica firme. Se você não ficar firme, eu não posso ficar firme por você. Quem está em luta precisa continuar firme, crendo. E coloque-se diante de Deus, porque quem vence a batalha não é você não, é Deus que luta por você. Levante os olhos e veja o Senhor Jesus dizendo assim, eu vim assumir o comando da batalha. Não foi isso que Jesus disse para Josué? Então, coloque-se diante de Deus e fala assim, Senhor, assuma o controle dessa batalha. Ouça Jesus dizer assim, eu sou o chefe dos exércitos de Deus. A batalha é minha.
A batalha é minha. Eu que vou à frente. A arca vai na frente. A vitória vem pelas minhas mãos. Dentro de alguns minutos nós vamos cantar aqui. Alguém que entendeu isso e colocou na poesia o seguinte: temos por lutas passado, umas temíveis, cruéis, mas o dinheiro tem livrado, é isso? Mais as informações, mas o Senhor tem livrado dela teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado. Minha sabedoria, minha capacidade, não, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, sua vida e paz, perdão e salvação. Você não consegue olhar para trás e ver, eu faço isso e eu vejo momentos da minha vida lá no passado em que eu penso assim: por que eu cheguei até aqui? Por minha capacidade, por minha sabedoria, por minha força? Nunca, não fui eu. Sim, Deus tem nos prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido. Ele tudo nos tem garantido. Graça e favor sem par. Sim, todo bem estar quer nos dar. O estribilho, vocês sabem? Vamos falar? Sim, Deus é por nós. Quem? Dar-nos-á Deus, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar e exaltar. Então, você que está no meio do conflito, no meio da luta, fica firme, meu irmão. Está no 7º dia ainda não, mas vai chegar. E por fim, aqueles que Deus tem dado vitórias. Tem gente aqui que Deus tem dado vitórias. Deus tem concedido conquistas. Louvado seja Deus. Se você se encaixa nesse grupo a quem Deus tem dado vitória, lembre-se, a glória é dele. O despojo não é seu. O despojo é de Deus. Não viva como se as suas conquistas fossem suas. Não viva como se as suas conquistas fossem resultado da sua capacidade. Reconheça que tudo que você é, que tudo que você possui, foi Deus que lhe deu. E esse reconhecimento não existe apenas com palavras. Esse reconhecimento ocorre com gestos, com liberalidade, com compromissos diante do Senhor. Eu me comprometo a servir o Senhor, porque o Senhor tem me abençoado. Que Deus nos ajude e nos dê graça diante de todas essas situações. Amém.